Olá, boas-vindas a mais uma análise da Ford College. Bom, na nossa última lição sobre fluxos de trabalho do Git, a gente configurou o ambiente local, certo? Mas vamos ser sinceros, é hora de parar de cruzar os dedos toda vez que você vai testar um código novo. Hoje a gente vai subir de nível e dar mais um passo nas ferramentas de desenvolvimento. Vamos sair da validação local e construir uma verdadeira linha de montagem automatizada na Solana. Bora entender como automatizar esses fluxos de trabalho com CI e CD. A nossa rota de hoje é bem direta e lógica. Vamos passar pelas seguintes etapas. Primeiro, o adeus ao na minha máquina. Seguido por o que é pipeline CI/CD, o script de automação, configurando o arquivo YAML, validando logs e artefatos, e por fim, os próximos passos na Solana. Então, começando pela nossa seção 1, adeus ao na minha máquina. Lembra dos Git hooks locais que a gente viu recentemente? Eles são excelentes, sem dúvida. Mas tem um detalhe. Eles rodam num ambiente isolado, ou seja, no seu computador. Eles podem ser facilmente ignorados, contornados ou até quebrados dependendo de como a sua máquina está configurada. Já um pipeline de CI/CD automatizado resolve isso, porque ele vive lá na nuvem. Ele aplica regras canônicas estritas de forma totalmente idêntica para todo mundo da equipe, sem exceções. E o mais legal é que a integração contínua acaba de vez com aquela que é provavelmente a desculpa mais famosa do desenvolvimento de software, mas funciona na minha máquina. Ao transferir a validação para um ambiente que é imparcial e completamente padronizado, a gente garante que o que realmente importa é o código, e não os atalhos ou as configurações do seu hardware. Avançando para a nossa seção 2, o que é pipeline CI/CD? Para simplificar, a integração contínua, ou CI, é como se fosse um inspector de qualidade na porta da sua fábrica que simplesmente não pode ser subornado ou ignorado. E o tal do runner? Ele é o operário temporário dessa fábrica. Basicamente um computador efêmero na nuvem, criado exclusivamente para rodar essas verificações. Mandou código novo, o runner liga, executa todos os testes e, em seguida, é descartado. E pensa num pipeline como uma linha de montagem literal, dividida em estágios bem claros. Primeiro, a gente tem o checkout, que basicamente recupera o seu código usando os comandos do Git. Depois, o toolchain setup entra em cena para instalar a versão exata das ferramentas da Solana necessárias para o projeto. Por fim, o estágio de build compila o seu programa on-chain de um jeito totalmente determinístico, usando o comando cargo build BPF. É um processo 100% previsível. Chegamos então na seção 3, o script de automação. O coração de tudo isso que estamos montando é um pequeno e poderoso arquivo bash, localizado lá na pasta .ci do repositório. O papel dele? Padronizar a configuração do ambiente e rodar exatamente os comandos que o projeto precisa. Em vez de depender de alguém clicando e digitando comandos soltos, todas as regras da cadeia de ferramentas da Solana são encapsuladas e automatizadas dentro desse único script. Mas olha só. Para esse script funcionar direitinho e não dar dor de cabeça, ele precisa seguir umas regras de ouro. Ele precisa ser pequeno e portável. Tem que ser idempotente, o que significa que, quer você rode uma ou 1000 vezes, o resultado tem que ser idêntico e seguro. Ele exige versões fixadas, travando a ferramenta em uma versão exata, como a 1.14.0, por exemplo. E o mais importante, falha rápida. Se um único comando tropeçar, o script para imediatamente. Aí você pode se perguntar, mas como eu garanto que esse runner novinho não vai falhar simplesmente por falta de dependências? A resposta é uma prática essencial que a gente reforça muito na Ford College. Nunca, jamais confie em caches locais ou naquelas telas interativas que pedem para você digitar sim ou não. É imprescindível que você use etapas de instalação explícitas no seu script. O ambiente tem que ser montado do zero, de forma autossuficiente. Passamos agora para a seção 4, configurando o arquivo YAML. Bom, se o nosso script bash é o operário especializado da fábrica, o arquivo YAML é basicamente o gerente geral da operação. Localizado na pasta de fluxos de trabalho do GitHub, o YAML atua como o controle mestre. É ele quem vai decidir exatamente quando os trabalhos devem iniciar e o que fazer com os resultados depois que acabarem. E a coreografia dessa automação acontece passo a passo. Funciona assim: você abre um pull request que age como o gatilho inicial. Isso acorda o runner, geralmente em um ambiente Ubuntu totalmente limpo. Em seguida, ele faz o checkout do seu código atualizado. E, na última etapa, ele executa aquele nosso script bash que acabamos de conhecer. Tudo flui perfeitamente no piloto automático. Entrando na seção 5, validando logs e artefatos. Depois que o runner faz todo o trabalho pesado na linha de montagem, a gente precisa inspecionar o que saiu de lá.
É aí que entram os artefatos. Eles são literalmente as saídas físicas do nosso processo. Podem ser arquivos de log detalhados ou os binários já compilados. Eles são fundamentais porque permitem que a gente faça uma auditoria profunda nos resultados do pipeline sem precisar compilar o código de novo no nosso próprio computador. E claro, às vezes as coisas dão errado. Quando isso acontece, os logs são a nossa salvação. Por exemplo, se você abre o log e vê Command Not Found, Solana, a causa provável é que o runner está sem a CLI instalada. A correção? Só adicionar um passo de instalação no YAML. Ou, se a build falhar reclamando de uma dependência, tipo um missing crate, geralmente isso grita incompatibilidade do Rust. A solução é fixar a toolchain. Os registros de tempo nos logs te mostram a raiz de qualquer problema rapidamente. E eu quero que você guarde esta regra de ouro. O pipeline de CI automatizado deve ser tratado como a fonte absoluta e inquestionável da verdade no seu projeto. Adotar essa mentalidade é o que garante que absolutamente nenhum código inválido ou quebrado acabe sendo mesclado na base principal silenciosamente. O CI é o seu guardião. Finalmente, vamos para a seção 6, próximos passos na Solana. O que você precisa fazer agora é colocar a mão na massa. Primeiro, faça o commit daquele script bash e do arquivo YAML numa nova ramificação de funcionalidade. Depois, abra um pull request para acionar todo esse maquinário no GitHub. Por fim, a etapa mais gratificante. Inspecionar o status para confirmar se o pipeline relatou sucesso ou se você precisa corrigir alguma coisa. E veja só, manter esses artefatos pequenos, organizados e fáceis de testar é crucial para o nosso próximo passo nessa trilha. A nossa próxima lição vai mergulhar a fundo exatamente na depuração sistemática desses fluxos de trabalho, usando os logs reais que a gente acabou de discutir, uma habilidade indispensável para fechar a jornada de ferramentas de desenvolvimento. E aí, você está pronto para construir fluxos de trabalho inquebráveis na Web3? Trocar a esperança cega por uma linha de montagem determinística é uma mudança de jogo enorme. Muito obrigado por acompanhar essa análise da Forge College. Para mergulhar ainda mais fundo, ver recursos avançados e dominar de vez essa engenharia descentralizada, não deixe de acessar o nosso site, forge.college. Um grande abraço e até a próxima!